Galera, estamos prontos para mais uma malhação dos nossos neurônios, da nossa academia, do nosso cérebro. Hoje vamos falar sobre duas classes medicamentosas muito importantes para todos os seres humanos. Vamos falar sobre os analgésicos e os antitérmicos, para que servem, o que eles combatem, como que eles agem, e vamos falar sobre dois medicamentos muito importantes dessas duas classes que são bastante utilizados e alguns outros. Se você quer saber mais o que o analgésico faz, o que o antitérmico faz, como ele combate, qual o jeito de usar, se você quer saber mais, vem com a gente nesse limiar! Galera, antes de começar a introduzir sobre o que é um analgésico e o que é um antitérmico, eu preciso falar primeiro sobre os dois sinais que duas classes medicamentosas combatem. E quais são esses dois sinais? A febre e a dor. Faça aquela cara de espanto. Meu Deus, você vai dizer do outro lado, meu Deus, eu tenho medo de dor. Dor. Nós sabemos que as mulheres são mais fortes para aguentar dor, rojão. Elas são incríveis, agora o homem é mole para aguentar dor. Qualquer coisinha desaba o homem na questão de dor. Vamos falar também sobre a febre, a elevação da temperatura do corpo até estourar. Claro, não é para até estourar. E vamos falar sobre a febre, a elevação da temperatura, qual o mecanismo. E eu quero começar por esse pressuposto. Calma, se você, homem do outro lado, não aguenta uma dorzinha no dedo que já desaba, e a sua mulher já aguenta todo tipo de dor e rojão, eu vou explicar também porque as mulheres são mais prevalentes para a dor. Mas antes de mais nada, vamos começar sobre os conceitos. O que é a febre? A febre é a elevação da temperatura corporal do corpo, em resposta a vários agentes internos e externos que possam estar de forma desequilibrada dentro do organismo. Sim, a febre é uma resposta de defesa do corpo. Sempre que acontece algum agente interno ou externo em se desequilibrar no organismo e invadir e desequilibrar a homeostase do organismo, que é a função de equilíbrio, o corpo vai elevar a temperatura como uma resposta de defesa no combate daquele agente externo. Vou exemplificar. Uma bactéria. Quando uma bactéria ela adentra o organismo humano, é uma infecção. Ela está adentrando. Automaticamente vai desequilibrar a homeostase do organismo humano. Desequilibrando a homeostase do organismo humano, o que vai acontecer? A temperatura do corpo vai começar a elevar, como uma resposta de defesa. Porque nós sabemos que boa parte das bactérias tem uma temperatura específica para conseguir sobreviver. Então o corpo ele eleva a temperatura até lá em cima, como uma resposta de defesa. Não somente como uma defesa do corpo, mas a febre também é um sinal, um indicativo de que algo não está legal no corpo humano. Então a febre é importante? Importantíssima. A febre ela não é a doença, ela indica a doença, mas ela não é uma doença. Ela indica que algo está errado, que a programação não está legal do corpo humano. Então ela é importantíssima porque ela sinaliza. Então, quando a pessoa está com febre, algo no organismo dela, na homeostase, na saúde dela, não está legal. O que não é legal é porque a febre causa alguns desconfortos para a pessoa que sente ela. E a febre em excesso não é boa. Não é boa. Então, os antitérmicos vão entrar para conter a febre, a dor. Aí vai aquele cara... Meu Deus! Tá vendo? Morri meu dedo! Ah! Calma, eu vou explicar. A dor, segundo a Associação Internacional do Estudo da Dor, ela é uma experiência física, psicológica desagradável associada a uma injúria ou lesão de algum tecido do corpo humano. Como que funciona mais o mecanismo da dor? A dor é o seguinte: eu arranhei esse meu braço, sofri um corte com um estilete, injuriou o tecido da minha pele, vai sair sangue e tudo. O que vai acontecer? Vai causar um desconforto, a dor. Na minha pele existem receptores sensoriais. Esses receptores sensoriais eles vão identificar esse desconforto e eles vão comunicar com o meu cérebro, o sistema nervoso central. O sistema nervoso central vai processar essa informação de que um tecido foi injuriado e vai mandar o comando de dor. Lembre-se, a dor não é 100% ruim. A dor, ela também é um mecanismo de defesa do corpo. Ela sinaliza aonde tem um problema no corpo humano. Ela sinaliza
que algo não está legal. A dor é importantíssimo. Muito pior seria se a gente tivesse algum tipo de doença ou algum tipo de lesão no nosso tecido e a gente não sentisse dor nenhuma. Se a gente não sentisse dor nenhuma, aí o bicho ia pegar, sabe por quê? Ia estar geral morto. Porque a dor, ela, assim como a febre, é um indicativo de que algo não está legal. Ela também sinaliza aonde está o problema. A dor, ela é importantíssima. Muito pior seria não sentir a dor. Mas é o seguinte, a dor em excesso é chata, é desagradável, deixa a pessoa perturbada. A dor, ela incomoda, ela importuna a pessoa. A dor, ela atrapalha até a recuperação de uma pessoa que está passando por um problema de saúde. Então, a dor em excesso não é boa. A dor, ela pode ser ruim para o organismo porque ela indica que algo não está legal, mas a dor, ela é boa do ponto de vista que ela sinaliza que algo não está legal e o local onde não está legal. Mas a dor em excesso é terrível, 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 terrível. Para isso nós entramos com os analgésicos, porque os analgésicos eles vão impedir ou reduzir essa comunicação dos receptores do tecido lesionado com o cérebro. Assim, ou eles vão impedir essa comunicação ou vão reduzir a intensidade dessa comunicação. Assim, a sensação desconfortável da dor vai ser diminuída. Vai diminuir e a pessoa vai poder ter o alívio da dor, que é extremamente importante. Partindo do pressuposto o que é a febre e o que é a dor, eu agora vou começar a adentrar em algumas classes de medicamentos. Primeira parte, eu quero falar sobre os antitérmicos. Os antitérmicos ou antipiréticos, você pode encontrar assim na literatura também. Eles vão atuar para baixar a febre, a elevação da temperatura do corpo. Eles vão atuar diretamente em um local do nosso cérebro chamado hipotálamo. E aí você vai dizer, meu Deus, outro nome? Sim, é outro nome, hipotálamo. O hipotálamo é uma região do sistema nervoso central que serve para controlar a temperatura corporal. Sim, ele faz a regulação de todo o controle da temperatura do nosso corpo. E o que acontece? A pessoa tem algum desequilíbrio, ou seja, de um agente externo ou interno do corpo, na homeostase do organismo, a temperatura vai subir. Só que é desconfortável e em excesso não é legal você ficar igual o sol. Não é legal. Então, esses antitérmicos vão entrar com atuação no organismo e vão atuar em cima do hipotálamo. Para fazer o quê? Para baixar essa temperatura. Sim, é como se fosse o bombeiro. O antitérmico é como se fosse chama o bombeiro, que o bombeiro vem taca o rojão, o antitérmico vem para baixar a temperatura do corpo humano. Nós temos alguns exemplos de antitérmicos, nós temos o ácido salicílico, nós temos o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório, mas tem propriedades antitérmicas, nós temos o paracetamol e a dipirona, são alguns dos exemplos que nós podemos usar também. Mas lembre-se, nós não podemos usar os antitérmicos por mais de 3 dias, a não ser que seja uma orientação do médico prescritor. Os analgésicos que combatem a dor, nós temos algumas classes que diferem de um para o outro. Nós temos os analgésicos leves, começando. Os analgésicos leves, eles são indicados para combater dores de leves a moderadas. Sim, sabe aquela dor de dente? Ai! Sabe aquela dor de cabeça? Ai! Sabe aquela entorse muscular? Aquele dia que você dorme de mau jeito, você acorda, meu Deus do céu, o pescoço está travado. É para esse tipo de dor, leve a moderada. Como exemplo, nós temos o paracetamol e a dipirona. Esses analgésicos leves, eles são de livre venda, não necessita de uma prescrição médica. Nas farmácias eles são vendidos de forma livre, que quer dizer que não necessita obrigatoriamente de uma prescrição médica, porque ele não compromete tanto a saúde de uma pessoa que vai usar ele. Ele não oferece tantos riscos. E ele serve para combater, como eu já disse, dores leves a moderadas. Mas nós temos também os analgésicos fortes. Os analgésicos fortes, eles combatem de dores moderadas a dores intensas. Como exemplos, nós temos a morfina, morfina, codeína, oxicodona e tramadol. Eles são geralmente usados num ambiente hospitalar.
Eles são usados para que tipo de dor? Dor de câncer, dor de cirurgia, do pós-operatório. São usados para dor de acidentes, por exemplo, uma pessoa bate o carro, se acidenta, a dor intensa daquele local. Pessoas que sofrem algum tipo de queimadura, até mesmo de terceiro grau, é uma dor tão intensa, que eles são usados para esse tipo de causa. Um paracetamol, uma dipirona não vai aliviar dores intensas. As dores intensas são morfina, tramadol, oxicodona e codeína. E o que eles agem? Eles não atuam apenas no receptor, porque senão não seria o suficiente para combater esse tipo de dor. Eles modificam a forma de como o cérebro interpreta a dor. Eu não disse que quando um tecido do corpo é injuriado, os receptores daquele tecido vão mandar a informação para o cérebro de que algo não está legal ali, e o cérebro vai mandar o comando de dor, o cérebro vai interpretar a dor e vai mandar o comando de dor para aquele local. O que ele faz? Os analgésicos narcóticos, que são conhecidos como, que são os analgésicos derivados do ópio, como a morfina, a codeína e entre outros. Eles vão modificar a forma de como o cérebro interpreta a dor. O cérebro não vai interpretar a dor da forma que ele deveria interpretar, e assim a sensação de dor intensa vai passar, vai baixar, vai reduzir. Eles modificam isso, mas só tem uma questão que não é legal. Se a pessoa usar de forma indiscrepante sem orientação médica. Esses medicamentos, eles causam uma certa dependência, porque eles atuam a nível do sistema nervoso central, diferente da dipirona e do paracetamol. E eles também têm uma questão de tolerância. Qual é a questão de tolerância? Quanto mais você usar aquela dose, talvez o seu organismo se adapte àquela dose, e quando você sentir aquela dor intensa de novo, aquela dose não vai ser o suficiente para poder fazer a dor, para aliviar a dor. E quanto mais a dose for aumentando, quanto mais você for usando o analgésico derivado do ópio, como a morfina, a codeína, e o seu corpo criar tolerância para aliviar aquela dor que você sentia anteriormente, precisa administrar uma dose ainda maior para aliviar aquela dor. Isso não é bom. Nós temos como exemplo um medicamento que foi testado no passado para ser um medicamento, como a heroína, mas que não deu certo. Ela causou tantos efeitos alucinógenos nas pessoas que quem estava desenvolvendo a heroína como medicamento falou: não compensa usar isso aqui, e ele era usado para problemas respiratórios e dores no trato respiratório, a heroína. Só que aí começou a causar tanta dependência na pessoa que estava usando aquele medicamento que não usaram como medicamento. Só que algumas pessoas, alguns traficantes pegaram e desenvolveram como droga. Mas qual é o problema? A heroína é um derivado do ópio, e as pessoas que usam a droga heroína, se elas pegarem um câncer no futuro, que é um problema, o que vai acontecer? Elas vão precisar de uma dose muito cavalar dos analgésicos do ópio para poder aliviar a dor do câncer dela. E isso pode expor ela a uma intoxicação e pode levar ela até a morte. Então esse é o problema. Já para inflamações crônicas, os derivados do ópio são bons, porque quanto mais você aumenta a dose, ela consegue aliviar a dor, como de uma fibromialgia, como uma radiculopatia, que é uma inflamação crônica, beleza? Galera, aqui eu encerro essa parte desse vídeo, já falando um pouco sobre a dor. Essa é a primeira parte, falando sobre os analgésicos e os antitérmicos, abordando um pouquinho mais sobre uma introdução para a gente adentrar mais a fundo depois. Então, se você gostou do vídeo, já deixa seu curtir, se inscreve no canal e até a próxima, porque essa é a primeira parte de uma sequência de vídeos que eu vou falar sobre antitérmicos e analgésicos. Então vamos nessa!